Existe um momento na vida em que muitas mulheres começam a duvidar do que sentem. Não porque estejam erradas, mas porque aprenderam a se desconectar da própria intuição. Esse é o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente segue olhando para os caminhos do feminino ferido e para como esses padrões vão se formando ao longo da vida. No capítulo 4, a gente vai falar sobre como a mulher aprende a desacreditar de si, a se confundir emocionalmente e a perder a confiança no próprio sentir. E o impacto disso nas escolhas e nos relacionamentos. Então, fica comigo. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Hoje é quarta-feira. Continuamos o nosso estudo do poder feminino. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4. Sejam bem-vindas. Muito bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Adriana. Que bom ter vocês aqui. Então, vamos lá. Olha só. A gente vem estudando o que que é ferida materna, o que que acontece, como é que ela, né, como é que ela fica ativa, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. E aqui a gente vai falar hoje sobre o capítulo 4, que é o que mantém a ferida materna ativa e por que que ela perdura. Por que que dura tanto? Por que que a gente tem tantas e tantas gerações de mulheres com feridas maternas? É isso que a gente vai estudar aqui hoje, ok? Então sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Peguem seu café, talvez vocês estejam indo para algum lugar, enfim, e tá tudo certo. A gente vai fazer companhia uma para outra. Depois vocês escrevam onde vocês estão, se vocês estão tomando café, se já está no trabalho, se está indo para algum lugar, se está na academia. Conta para mim que eu quero saber, ok? Eu quero começar lendo uma parte aqui do livro que eu achei muito interessante. Ela sempre começa o capítulo citando uma parte da história dela. Então, eu dei uma grifada aqui nos pontos principais, eu quero ler para vocês. Então, ela fala que a resistência, ela fala assim, ó, minha resistência em olhar para o meu relacionamento com a minha mãe era muito forte. Como eu poderia questionar minha família? Eles puseram um teto sobre a minha cabeça, levavam-me para as férias, pagavam as aulas de piano e de costura, compravam-me presentes de Natal e ovos de Páscoa. Por fora, nada parecia errado. Éramos uma família normal, até mesmo afortunada. Com o passar do tempo, eu descobri que eu estava cansada de ser uma falsa eu, uma boa garota, uma cuidadora obediente. Eu queria ser autêntica, queria ser real. Essa fome dentro de mim continuava a aumentar. Eu ansiava por sabedoria vindo dela, ou seja, vindo da minha mãe, por encorajamento de algum tipo, quando eu batalhava para dar um sentido e uma direção à minha vida. Eu me sentia perdida. Aos meus 20 anos, conforme eu batalhava, podia sentir pelas beiradas seus ciúmes e o seu desprezo por mim, mas não podia reconhecer completamente nem para mim mesma. Precisava crer que ela queria o melhor para mim, que ela me apoiava. Ela era minha mãe, afinal. Então a gente lê aqui ela falando ela lá com seus 20 anos, né? E, e quando a gente fala de ferida materna, a gente fala que é algo que foi criado lá na infância, mas aqui ela está falando dos 20. Então, como isso vai perdurando até na nossa fase adulta, que é o que a gente tem falado aqui até agora, né? É, e aí é o seguinte, ela conta como que essa ferida materna se perpetua. Ela fala sobre, ela é mantida viva por uma rede complexa de fatores, inclusive pessoais, culturais, espirituais e um nível planetário. Assim como a ferida materna tem esses quatro níveis, ela é mantida também dentro desses quatro níveis e também pela interação desses quatro, tá? Aqui ela fala muito, nesse capítulo, ela fala muito sobre a questão pessoal e a questão cultural, ok? Então ela fala que quanto mais fica claro para a gente como essa ferida se perpetua, como ela atua em nós, é, a gente vai tendo menos culpa, vergonha, isolamento, que é o que nos faz paralisar. Então, veja bem, nós temos a ferida materna, a gente está começando a ter consciência disso. Aí a gente quer começar a olhar para isso e quer começar a curar isso. Mas pode ser que venha vergonha, culpa,
porque afinal de contas nós estamos falando da nossa própria mãe. Então isso pode ser que aconteça, tá? Quanto mais consciência a gente tem disso, de como ela se perpetua, de como funciona, vamos dizer assim, esse enredo da ferida materna, menos a gente sente isso, menos a gente sente isso, porque a gente fica mais consciente. É o que eu falo para as minhas alunas. Como que eu vou curar algo? Como que eu vou trabalhar algo? Como eu vou é, resolver algo na minha vida se eu não sei nem o que é? Então, o primeiro passo é ter consciência, que é o que a gente está fazendo aqui, nesses estudos, nessas lives de manhã, certo? Então, quanto mais conscientes a gente fica, menos essa vergonha, essa culpa, enfim, nos paralisa. E a gente vai se tornando mais empoderada, mais criativa, mais inspirada e mais energizadas para a gente abrir um caminho para futuras gerações. E aqui ela fala também como isso vai perdurando, no sentido de que a gente vive isso, aí a gente passa para frente, assim como nossa mãe passou para nós, nossas avós passaram para as nossas mães, e assim por diante, ok? Primeira coisa que ela fala que é algo que faz continuar, que faz manter essa ferida materna ativa, é a negação e a resistência e o desdém por sentimentos. Então, ela fala, e aqui ela traz também uma questão cultural, de que nós mulheres, primeiro que ela já falou no capítulo anterior, é o seguinte, que nós mulheres temos uma capacidade de empatia muito grande. E aí a sociedade nos coloca como os seres que são muito emocionais e que somos muito sensíveis, de certa forma. A gente é sempre considerada menos. A gente é menos. Então, a nossa força é menos, nossa capacidade emocional é menos, nossa agilidade, sei lá, é menos. Então, tudo que é feminino é menos. E aí ela vem falando sobre essa questão de nós mulheres sermos consideradas muito sentimentais demais. E aí a sociedade coloca isso como algo ruim. Ah, sabe aquele famoso mimimi que a gente fala? A mulher é muito mimizenta. Ah, essa coisa de feminino. Ai, que chatice, eu preciso trabalhar, preciso fazer a coisa acontecer. Vocês não me venham com balela. Então, o feminino é algo totalmente ligado à mulher e isso é considerado frágil, considerado ruim. Você ter medo, você ter dor, você ter raiva, você ter tristeza, tudo isso é ruim. Então, a cultura do patriarcado, que ela fala aqui no livro, que é essa cultura em que coloca sentimentos, esse tipo de coisa como algo ruim, nos faz ficarmos, ela fala assim, emocionalmente atrofiados. Ou seja, não é incentivado que a gente olhe para os nossos sentimentos. Não é incentivado que a gente aprenda a lidar com isso. Entende? Então a gente vai ficando cada vez mais atrofiado emocionalmente falando. Isso, toda dor reprimida, então, se torna uma força inconsciente que pode vir então a ser uma força violenta, e aí a gente usa isso contra o outro. Então, por que que a gente fala assim? Olha só. Por que que a gente sempre fala assim, quando o outro faz algo, sei lá, tem alguma reação muito assim com você, você olhar para o outro e entender que não é com você, é com ele, é disso que a gente está falando. Então, quando a gente tem as nossas dores e a gente não trabalha elas, a gente não assimula elas ali, não faz esse trabalho interno, a gente passa então a descontar no outro. Então, essa dor reprimida pode se tornar então uma, uma força inconsciente violenta, influenciando nossos comportamentos negativamente, como consequência tóxica para aqueles que estão ao nosso redor. A dor que é reprimida é transmitida. Tudo que você não olha se perpetua. E tudo aquilo que a gente evita, que a gente exclui, fica mais forte. E aqui a gente está falando de lei sistêmica, tá? Por isso que eu falo para vocês que esse livro é muito sistêmico. Tudo aquilo que a gente exclui fica mais forte. Então, se eu tenho um sentimento, eu tenho as minhas dores, eu tenho meus traumas, não olho para eles, eu tento excluir eles e fingir que aquilo não aconteceu, que eu não sinto aquela dor, ou seja, reprimo isso fica mais forte dentro de mim, parece que é um negócio que fica tentando sair. Aí eu tenho reações descontroladas e exageradas diante de algumas situações, certo?
Outro dia eu fiz um Reels aqui, né, no Instagram falando de coragem, falando coragem, mulher, para você olhar para os seus sentimentos, para olhar para aquilo que dói aí dentro de você, que você não quer olhar, que você está querendo enfiar para baixo do tapete. Às vezes a gente pede força para Deus que a gente precisa coragem. E aqui ela fala isso, né? A gente ter a coragem de buscar ajuda para processar a nossa dor e colher as informações resultantes que mudam o nosso comportamento, iluminando o caminho para outras pessoas. Isso está cada vez mais sendo enxergado, visto como uma escolha nobre. Porque ela fala o seguinte, que na sociedade, nessa questão cultural, durante muitas gerações, isso está começando a mudar agora, era nobre você fingir que não sente. Você reprimir os seus sentimentos é algo nobre. Então, seja forte, não chora. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue. Isso é nobre. Não se deixar abater, não se deixar abalar por aquilo que viveu. Então, isso era considerado muito nobre. Hoje em dia, a gente está vendo que o que é considerado nobre é você ter a coragem de olhar para você, de olhar para aquilo que você sente, de entender que tem dor pra caramba aí dentro, que tem um monte de coisa que você viveu que não foi legal, ter a coragem de falar sobre as dores que você tem no relacionamento com a sua mãe, e que por mais que seja sua mãe, ela é a sua mãe e você deve respeito a ela como qualquer outra pessoa, e aí depois a gente vai falar sobre como se unir a essa mãe, independente de quem ela seja como pessoa, mas a gente ter a coragem de olhar e falar assim, poxa, o que minha mãe fez comigo atua em mim até hoje essas faltas que eu tive com ela, né? Essa forma com que ela me criou de ser a menina obediente, de ficar quieta, de não poder ser eu, doeu demais. Enquanto a gente não olhar para isso, a gente não consegue sair desse lugar. Ela, de novo, né? Ela fala isso, que a civilização ocidental vê a expressão das emoções, particularmente as emoções negativas, como uma coisa vergonhosa e frágil. As gerações mais antigas acreditavam que haveria uma recompensa por fingir. Quando a gente estuda de novo, né, a constelação familiar, essa inteligência sistêmica que existe, né, entre nós, na nossa família, enfim, o que que a gente entende? Que as dores que os ancestrais não viram, a gente aqui, de alguma forma, vem com elas para que essas dores possam ser vistas, tá? Então, a gente fala, então, de uma repetição de padrão. O que que é uma repetição de padrão? É algo que não foi visto lá, essas dores não foram vistas, não foram faladas, não foram tratadas, enfim. Então, vem uma próxima geração para olhar para isso. Tem gente que fala essa coisa de acerto de contas, né? Que aí a gente vem para pagar uma dívida e tal. Eu não vejo como isso, eu vejo como um amor, e na constelação também a gente fala sobre isso, como um amor muito grande pelo nosso sistema, a ponto de carregar essas dores e olhar para elas, então, para que a gente não tenha necessidade de passar adiante. Tudo aquilo, de novo, tudo aquilo que a gente não vê, que a gente não trabalha, a gente passa adiante. E assim, por exemplo, a cultura da ferida materna é passada de geração em geração, tá? Então, como a gente tem, como a gente vê que nós tivemos várias e várias gerações de mulheres que não podiam sentir, que não podiam ser frágeis, que não podiam falar sobre os seus sentimentos, elas não podiam chorar, não podia ser fraca, principalmente nas situações que vivia antigamente. A gente fala que a gente carrega até informações de até 7 gerações. A gente está falando de mulheres, eu tenho 40 hoje. Nós estamos falando de mulheres que viveram lá na época de 1800 e alguma coisa, 1830, 1850, mais ou menos. Se a gente for considerar que as mulheres tiveram filhos por volta dos 25, 30 anos, tá? Mais ou menos isso. O que que essas mulheres lá em 1830 viveram? Você acha que elas podiam falar o que elas sentiam, das dores que sentiam? Quantas mulheres perderam seus filhos e não puderam falar sobre isso? Quantas mulheres não tiveram? Você acha que naquela época tinha mãe presente? Você acha que naquela época a mãe sentava com o filho para brincar na sala, gente? Pelo amor de Deus. Era assim, ó, só vamos. Quem tem tempo para olhar para sentimento?
Aqui ela fala também sobre a questão dos homens, né? Que nos foi atribuído essa função de olhar para o sentimento, de ser um suporte emocional, tanto para as nossas mães quanto para os homens, porque eles também não sabem olhar para as questões deles. E como a gente está olhando por uma questão histórica, os homens iam para a guerra. Que homem que tinha tempo para pensar o que doeu, viu o amigo morrendo na frente dele, tinha que enfrentar o cara. Você tá na batalha da guerra, você vai para cima do cara, você tem que ir lá matar o cara. Que hora que eu vou sentir aqui, gente? Não sente. Aí a gente tem gerações e gerações de homens que vieram isso, homens que precisavam ser fortes demais e tal. E aí, como reprime o seu próprio sentimento, vê o sentimento da mulher como algo muito difícil e ameaçador e tal, então reprime também esse tipo de coisa nas mulheres, elas não podem sentir. Aí vem as mulheres que têm que ser fortes e duras para aguentar tudo aquilo. Tem os filhos, filho quer colo de mãe, quer peito de mãe, quer chorar na saia da mãe. A mãe fala: pelo amor de Deus, sai daqui e não se mostre frágil, porque eu não aguento. Então, trata essas filhas com esse distanciamento, com essa frieza, com essa coisa de não seja frágil, não seja autêntica. Você obedeça, fica quieta e boazinha, porque é assim que aqui funciona. A gente está vendo gerações e gerações vindo assim. Só que nós hoje, graças a Deus, em 2026, com tanta tecnologia, com esse boom de informação que a gente teve por causa da tecnologia, nós estamos estudando outras coisas, nós temos oportunidades de ver outras coisas. E isso está trazendo, então, uma nova forma de vivermos. Para quem gosta de astrologia, essa coisa tal de posição de planetas e etc., sabemos que agora, dia 20 de fevereiro, vai acontecer um reset planetário, que é uma posição dos planetas que nunca se viu até então. Não temos registros de quando isso aconteceu em outras épocas, tá? E acredita-se que haverá um grande reset. O que é isso? Acredita-se que a partir de fevereiro deste ano, nós vamos começar a viver uma sociedade em que nunca se viveu antes, uma coisa completamente nova. Uma sociedade em que a gente vai olhar e vai falar: meu Deus, é realmente um novo mundo. O mundo que nós vivíamos até então acabou e nós vivemos hoje um outro mundo. Então, nós vivemos até hoje uma sociedade em que homens não olham para os seus sentimentos, mulheres não podem ter o total poder delas, pessoal, ativo e atuante. Então, nós estamos vivendo uma reestrutura, vamos dizer assim, uma nova forma de funcionar. Homens que estão cada vez mais olhando para os seus sentimentos. Nós estamos vivendo uma época em que mulher não sabe mais qual é o papel dela, homens não sabem mais quais são os papéis deles, e aí tá uma confusão total, mulherada se sentindo perdida, homem se sentindo perdido, homem não sabe o que faz, mulher não sabe o que faz, e aí tá uma briga entre todo mundo, aí ninguém consegue relacionamento, tá uma epidemia de infertilidade geral, mulherada não consegue ter filho. Por quê? Nós estamos nos reorganizando enquanto sociedade. E nós estamos nos reorganizando enquanto sociedade porque estamos tendo coragem de olhar para a nossa história, para aquilo que dói, para o que aconteceu comigo, onde Dom Cotô, Pão Covim, Pão Covô, mineiro fala assim: estou em Minas, não sou mineira, mas estou em Minas há muitos anos, me considero mineira, tá? Aqui seguindo o livro, ela fala sobre a mentira da inferioridade feminina, que é o que a gente acabou de falar, né? Sobre essa coisa da sociedade colocar isso como o que é feminino é algo ruim, é algo fraco, enfim. Outra coisa que ela cita aqui é o seguinte: eu aguentei, então você também pode. Por que eu deveria facilitar para você? Aí ela cita também questão até organizacional. Aqui vou dar um exemplo bem claro. Sabe faculdade? E quando você entra, você passa pelo trote da faculdade. E aí, antigamente era uns trote muito louco, gente. Eu entrei na faculdade em 2003 e, olha, vou te falar, ainda devia ser leve, né? Porque
porque antigamente os trotes devia ser pior ainda. E aí vai vindo, então o bicho vem, passa pelo trote, certo? Aí vem a próxima turma. Quem vai passar trote nos bichos? Os bichos da turma passada passam trote no bicho que chegou. Aí eles passaram por um trote. Ah, tacaram o ovo na minha cabeça, cortaram meu cabelo e me fizeram pedir dinheiro no farol. Aí ele vai lá e vai fazer pelo outro. Aí ele vai lá, enche a cara do outro, corta mais o cabelo um pouquinho, põe mais ovo no outro e faz ele pedir dinheiro no meio da avenida. Aí ele olha e fala assim: Poxa, mas você vai fazer isso comigo? Aí o bicho olha e fala assim: Eu passei por isso, por que que você não pode? Aí dentro da empresa, né? Acabei de entrar na empresa. Aí o cara chega e fala assim: Ó, você se vira. Poxa, mas você não pode me ajudar? Ah, eu aprendi tudo sozinho, você aprende sozinho aí também. Entendeu? Essa é uma forma de perpetuar a ferida, que é: Eu passei por isso, por que que você não pode? Então, no capítulo passado, a gente falou, né, sobre essa citação que ela deu aqui no livro, que foi assim: que ela falou para a mãe dela: Mãe, eu vou ser rica. E a mãe dela olhou para a cara dela e falou assim: Eu também queria. Eu também queria muito isso. Ou seja, fica na tua aí que se eu também queria e não consegui, você provavelmente também vai passar por isso. Eu lembro uma vez que eu cheguei para minha sobrinha foi muito sensacional nisso. A gente estava na cozinha conversando e tal sobre a situação, não sei o quê, e eu lembro, ela devia ter uns eu não sei quantos anos, acho que ela devia ter 14, talvez uma coisa assim. E eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim: não sei o quê. Mas com 12 anos eu já trabalhava. Querendo dizer, né? Você também pode trabalhar, você também pode se virar e fazer suas coisas. Ela olhou e falou assim: Mas eu não. E aí aquilo me deu um estralo assim. É, por que que eu trabalho desde os 11? Mas por que que ela também tem que trabalhar desde os 11? Entende? A gente às vezes tem isso, né? Porque eu passei, você também pode passar, e eu também quero que você passe. A gente vê a dor do outro como talvez uma forma de compensar a dor que a gente sentiu, sabe? Isso é uma das formas que perpetua também a ferida materna, tá? O estereótipo de mulheres como as trabalhadoras emocionais, e aqui ela fala de novo, né, sobre como nós somos vistas como os seres que precisam trabalhar a questão emocional, que nós temos essa capacidade, e os homens não. E aí, neste papel, a gente fica responsável pelos lixos emocionais do outro. E aqui ela fala muito, muito bom isso aqui, né? Que ela fala assim, ó, tradicionalmente o trabalho das mulheres não tem sido apenas cozinhar, limpar e cuidar dos filhos, mas também suportar o trabalho emocional dos relacionamentos, que é limpar bagunças emocionais, começar as conversas desconfortáveis, sentir o peso dos silêncios, viver com coisas não ditas, enterrar necessidades indizíveis, ser a tela de projeção da dor renegada, passar em silêncio por ofensas passivo-agressivas, etc. Então, ela continua, né? O problema é que os homens têm sido tradicionalmente ensinados a desvalorizar o trabalho emocional e vê-lo como exclusivamente feminino, quando na realidade ambos os parceiros deveriam assumir igual responsabilidade. Então, de novo, nós estamos hoje passando por um processo de reestruturação da sociedade. Eu acredito isso. Eu vejo muitos homens buscando esse tipo de informação. Citei aqui numa live passada que outro dia fui de Uber, vim embora de Uber para casa e o Uber chegou para mim e perguntou qual é o problema das mulheres. Mas assim, numa, numa tristeza, assim, num desânimo, numa coisa assim, qual que é o problema das mulheres? O que está acontecendo? Então a gente às vezes acha que só os homens não querem nada e os homens estão olhando e falando, essas mulheres não querem nada. Você entende como tá uma bagunça isso aí? E isso tem vindo desse nosso questionamento e da gente querer sair desse lugar, tá? Mas como que a gente consegue finalmente exercer nosso próprio poder, sair dessa questão da escassez, ter realmente realização na nossa vida, prosperidade na nossa vida, ser realmente feliz, autêntico e real? Quando a gente consegue separar o que é nosso e o que não é. Quando a gente para de se sentir responsável pela felicidade do outro.
pelo que o outro vai pensar, pelo que o outro vai passar e pelas dores do outro. E aqui ela fala também o seguinte, que quando a gente quer fazer esse papel de proteger o outro da dor dele, como, por exemplo, a gente faz com a nossa mãe desde pequena, querendo proteger ela delas mesmas, muitas vezes, nós estamos impedindo que a outra pessoa melhore, que a outra pessoa entre em contato com a dor dela. E, consequentemente, que ela melhore. Se essa pessoa não entra em contato com a dor dela, ela não tem como melhorar, tá? Aqui ela fala um pouquinho também sobre mães invejosas, que são as mães que, quando a filha começa a, a destacar, né, a ser feliz, começa a se sentir realizada, a mãe dá um jeito de ter aqueles comportamentos que a gente falou na live passada, de manipulação e de birras maternas, para fazer você voltar para o lugar, porque vê você, muitas vezes, algumas mães, vê você deslanchando na vida, sendo feliz, sendo realizada, mostra para ela aquilo que ela não conseguiu ser. E isso dói demais. Então, voltei. E isso dói demais. Então, ela faz com que você volte para aquele lugar. Gente, isso é totalmente inconsciente, tá? Totalmente inconsciente. Carregar a dor da sua mãe e assumir a responsabilidade pela felicidade da sua mãe é evitar o seu próprio poder. E tudo que você se privar pela sua mãe, aqui a gente está falando de mãe, pela sua mãe. É como se você passasse um cheque para a próxima geração ter que pagar depois. Como assim, Aline? Exatamente isso que a gente está falando. Tudo aquilo que eu não olho para mim, que eu não trato em mim, que eu não vivo em mim, eu passo para frente, para o outro, então, poder resolver. Sistemicamente, a gente vê como uma forma de lealdade. Aqui a gente falou de mães invejosas, né? Então, essas mães que, quando você começa a despontar e ela começa a ter umas reações claras de que ela está incomodada por tudo aquilo de bom que você está vivendo, porque ela não pôde viver isso, e muitas vezes ela pode agregar isso à maternidade. Eu não pude ser isso porque eu fui mãe de você e eu tive que abrir mão da minha vida toda. E aí a gente entende, olha como é que o estudo vai se encaixando, tá? Ela entende dessa forma, ela vê dessa forma a maternidade, porque a sociedade nessa cultura patriarcal exige isso da mulher, que ela abra mão da própria vida, de todas as necessidades dela para ser essa mãe, tá? E exige dessa mãe algo que é impossível, impossível, que é ser essa mãe perfeita, acolhedora, maravilhosa, 100% disponível, que dá conta do filho, da casa, do marido, que trabalha fora, que essa exigência toda que a sociedade tem. Então, essa mãe projeta nessa filha, então, essas dores todas de tanta dedicação e de tanto sacrifício por algo que não tem recompensa. Não existe uma recompensa em você abrir mão de tudo por um filho. Não tem. A única recompensa que você tem é uma questão intangível, que é esse amor por esse filho. Só que do jeito que é colocado na cultura, nossa, hoje, tem muitas mães que têm até dificuldade em amar o filho. É difícil amar esse filho, porque me exige abrir mão de mim. Então, essa mãe tem uma dor e acaba rejeitando isso no filho, e aí projeta isso no filho, e aí, ó, que rolo que a gente vive. Aí eu cresço com essa dor, porque minha mãe não me via assim. Vejo essa mãe como a mãe que tinha que me amar, que tinha que me dar colo, que tinha que não sei o que, tinha que não sei o que lá. Eu corro para minha vida, o resto da vida, reivindicando o amor dessa mãe que eu acho que eu não tive. Aí no meu trabalho eu não tenho reconhecimento. Aí no meu relacionamento, meu marido não me vê. Aí minhas amigas me abandonam, me deixam sozinha, eu perco minhas amigas. Aí eu tento fazer uma coisa, eu me auto-saboto, não consigo, perco tudo. Aí eu não tenho autoestima. Aí eu não consigo cuidar de mim. Não consigo me colocar como prioridade. Olha, vocês estão vendo como é que uma coisa une com a outra? É tudo um grande rolo. Tudo um grande rolo. E quando a gente entende que eu vou fazer isso então porque eu vou privar o outro da dor dele, então eu carrego.
eu sustento, eu sou ótima, eu sou uma graça, eu sou a boazinha, vou ser uma boa menina. E vou carregar as dores de vocês, vou ficar quieta e dar conta de tudo. Por que que a gente fala que quem quer dar demais para o outro, quem é bonzinho demais, quem faz tudo pelo outro é, na verdade, arrogante? No fim das contas, é arrogante. Na visão sistêmica, a gente vê dessa forma. Todas as pessoas que dão demais para o outro, é boazinha demais e quer fazer tudo pelo outro, no fim, no fundo, é uma pessoa extremamente arrogante. E quando você faz isso, você não dá a capacidade do outro de poder exercer essas suas próprias funções, de olhar para as próprias dores. É como se você acreditasse, tivesse certeza absoluta que o outro não dá conta. Então eu faço isso por você. Eu sou muito melhor do que você. Deixa comigo que eu dou conta. Esse eu sou muito melhor do que você é bem consciente, tá? É bem lá no fundinho, debaixo do tapete. É coisa que você não quer olhar. Inclusive, jamais você admitiria isso. Que a sua bondade extrema de Madre Teresa de Calcutá, na verdade, é uma linda forma de dizer que ninguém é capaz o suficiente quanto você. Entendeu? Mulher. Tá aí se achando boazinha e tá acabando com a vida dos outros. Mas ninguém faz nada sozinha, Aline. Tudo tem que ser eu. Ah, é? Como diria minha avó. Será? Você deixar o outro dependente, você fazer tudo pelo outro, você deixa o outro dependente de você. Aí você fala que o outro é dependente de você e, na verdade, quem é dependente do outro é você. Você depende mais emocionalmente dessa pessoa que você fala que é dependente de você. Porque quanto mais dependente de você, menos essa pessoa vai falar aquilo que não gosta. Então você, como você depende emocionalmente dessa pessoa, te aprovar o tempo todo, não te abandonar e ficar com você, você deixa ela dependente de você, assim ela não vai embora. Ela não te abandona. Aqui, ó. Tem algo muito profundo disfarçado aí por baixo dessa mulher boazinha que você é. Outra coisa que perpetua essa ferida é nossa constituição fisiológica. E aqui ela fala o seguinte, que o nosso cérebro, ele tem pavor de mudança. Ele não gosta de mudança. Ele gosta daquilo que é conhecido. Que é conhecido é seguro. Por isso que às vezes você começa a viver uma nova realidade, você tem um treco, aí você vai chamar de autossabotagem, e volta para aquela realidade que você estava, porque essa nova realidade é muito nova e você não consegue manter. Aí você volta para aquilo que é conhecido. Quando a gente está falando de olhar para as dores, tratar isso e ter uma nova forma de viver, teu cérebro fala, o quê? Nem brinca. Aqui ela fala também sobre essa questão de gatilho emocional. Quem já ouviu falar de gatilho emocional? Que ela chama de flashbacks emocionais. O que que é isso? Eu vivi algo na minha infância, aí eu criei um trauma lá, tá? Aí eu vivo algo aqui hoje na minha vida adulta que me dá um flashback emocional, ou seja, os gatilhos, tá? Não consciente, tá? Não é consciente, não. Às vezes pode ser consciente, mas muitas vezes não. Ela não é consciente. E aí a nossa tendência, então, é reagir da mesma forma. Ela fala o seguinte, que nosso cérebro tem três respostas principais à ameaça percebida: fugir, lutar ou paralisar. Então, às vezes, quando você fala assim, eu estou perdida, provavelmente você está paralisada, você está vivendo uma situação em que você paralisou. Você está repetindo isso. Tá? E aqui ela cita também a criança interior, que é o termo usado em 1970 e tal. Então, olha só. Por que que eu falo para vocês que absolutamente tudo o que você vive aqui fora hoje está dentro de você? Por que que eu falo isso? Porque hoje você vive uma grande repetição de sentimentos e pensamentos e raciocínios que você teve lá atrás. Do 0 ao 7 é o que a gente mais forma conexão neural e o que mais a gente se forma ali como pessoa e como as coisas funcionam.
Hoje é só uma repetição. Quando alguém vem, você age de uma forma, a pessoa meio que reprova aquilo e vai embora, te aciona uma dor da rejeição, que pode ser que você tenha tido lá na sua infância. E aí a sua criança interior dói com aquele abandono. Quando a gente olha para dentro e vê essas dores, o que que aconteceu lá? Por que que eu sinto assim? Eu vou explicar algo para vocês que eu explico só para as minhas alunas dentro do Reaprendendo a Ser Leve. Pega uma situação que você vive hoje, qualquer uma, em qualquer área, tá? Vamos dar um exemplo então da área do financeiro, que é a grande questão das pessoas hoje. Financeiro. Tá. Então fala para mim do seu financeiro. Ah, meu financeiro tá assim, não sei o quê, porque entra dinheiro e vai embora, entra dinheiro e vai embora, o dinheiro não fica de jeito nenhum, e aí não sei o quê, não tem dinheiro para pagar as contas, não sei o quê, me dá um nervoso. Tá. O que que você sente em relação a isso? Ah, eu me sinto triste, eu me sinto desamparada, porque eu preciso fazer as coisas e não tenho dinheiro. Eu me sinto desamparada. Então, respira fundo e pensa comigo. Quando foi a primeira vez que você se sentiu desamparada? Qual é a memória que você tem? Qual a primeira memória que você tem de se sentir desamparada? Ah, eu lembro uma vez que eu estava em tal lugar e aí, sei lá, estava brincando, não sei aonde, minha mãe foi buscar não sei o quê e a hora que eu olhei, ela sumiu. Eu me senti completamente desamparada naquele momento. Aí no Reaprendendo a Ser Leve a gente aprende, né, as ferramentas para a gente poder ressignificar essa memória, é, tratar essa memória, vamos dizer assim, anexar outras informações positivas ali e você não ter mais esse sentimento de abandono, de ficar ali à mercê, tá? Quando você trata isso, você vem então para o mundo real aqui hoje e você não tem mais a necessidade de repetir esses sentimentos. Você vai repetir esses sentimentos e repetir esses ciclos enquanto você não olhar para aquilo que doeu. Isadora, minha querida, um beijo, muitas saudades de você. Vocês estão entendendo? Vai continuar vivendo os mesmos ciclos, repetindo as mesmas coisas, enquanto vocês não olharem para aquilo que dói. Se quiser olhar para aquilo que dói, 10 de fevereiro vamos iniciar a turma 7 do Reaprendendo a Ser Leve. E vou finalizar aqui com uma leitura, com o último parágrafo dela, desse capítulo. Como mulheres curando a ferida materna, somos disruptivas, pioneiras, vivendo em um novo mundo que está nascendo. Ó, 2026 aí. Ao recusarmos-nos a nos atenuar, a baixar nossas vozes, restringir nossos sonhos ou truncar nossas ambições, estamos reivindicando nosso poder pessoal e ampliando o potencial para a humanidade como um todo. Se você não tem força para começar por você, comece então pelo outro. Entenda que quando a gente cura gerações e gerações, reverbera tudo que a gente trabalha em até 7 gerações. Nós não estamos falando de uma coisa só por nós, a gente está falando por uma coisa em termo planetário. Entenderam, mulheres? Vamos, gente! Vamos juntas! E o capítulo 5 que a gente vai estudar sexta-feira é sobre a lacuna materna. E eu espero vocês. Gente, depois me conta se vocês estão gostando, me manda um direct, me fala, eu não sei o que que vocês estão achando aí. Vocês ficam aí só ouvindo do lado daí. Eu não sei onde vocês estão, o que que vocês estão fazendo, eu tô aqui. Estamos lendo. Na sexta-feira, então, a gente vai para o capítulo 5. Ok, queridas? É um prazer estar aqui com vocês, estudando sobre tudo isso. Eu tô adorando fazer isso. Depois eu preciso até arranjar um outro livro para a gente estudar. Tem um monte aqui que a gente pode estudar. Se você também tiver alguma indicação de livro que a gente possa ler juntas, tá? Estudar, vocês me falam e a gente segue nesses estudos, ok? Dia 10 de fevereiro começa a turma 7 do Reaprendendo a Ser Leve. Me manda mensagem se você quiser saber mais informações. Um beijo. Que bom, Roseli. Que bom que você está gostando. Que bom que está fazendo sentido aí para você. Todas nós temos muito em comum, né? A dor de uma é a dor de muitas. Seguimos. Um beijo.
Ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus aí.